Então, boa noite a todos e todas. Meu nome é Daniel Cavalcante. Estou aqui para apresentar mais uma sessão do Ecocine, o nosso querido Cineclube, que é uma ação promovida pelo Instituto Ecos. O Instituto Ecos é uma organização sem fins lucrativos, voltado para a atuação em 3 pilares estruturais: educação, cidadania e cultura. E desde o início das nossas atividades, vem desenvolvendo um projeto institucional intitulado Ecocine, que constitui na produção de um evento dedicado à exibição de curtas-metragens voltada para a área ambiental, cultural e de políticas públicas no modelo de cineclube. Esse cineclube já realizou mais de 20 edições ao longo dos anos, se tornando um espaço público de acesso gratuito, onde, além da exibição das peças audiovisuais, também promovemos debates com convidados especiais para constituírem uma mesa sobre o tema de cada edição. Como a sessão é gravada, para ser disponibilizada no nosso canal do YouTube, vamos colocar aqui no chat do Zoom um link com a autorização do uso de imagem das pessoas que estão participando da nossa sessão e que servirá também como uma lista de presença. Gostaria de pedir que todos assinassem digitalmente. É rápido e super prático. Tudo bem? Posso contar com vocês? Então, nesta edição, iremos exibir o curta-metragem Nuvens de Veneno, que foi produzido pelo Fiocruz e dirigido por Beto Novaes. O documentário veio despertar o diálogo sobre as consequências do uso de agrotóxicos no meio ambiente e, especialmente, na saúde do trabalhador. E, para compor nossa mesa de debate, iremos contar com a presença de 4 ilustres convidados. O primeiro deles é o José Roberto Novaes. Ele é engenheiro agrônomo formado pela USP, mestre em engenharia de produção pela UFRJ e doutor na área da economia pela Unicamp. Ele é coordenador do projeto Educação através de Imagens, que tem o objetivo de transformar os resultados das pesquisas acadêmicas em produtos audiovisuais. Como diretor cinematográfico, ele possui mais de 40 documentários, entre eles o curta-metragem Nuvens de Veneno, que será exibido nessa edição do Epicine. Dá aí um oi pro pessoal, Beto. Você está mutado, Beto. Oi, pessoal. Prazer muito grande estar aqui com vocês, né, para fazer essa reflexão sobre o documentário Nuvem de Veneno, né, que é produto de um trabalho realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no âmbito do projeto que eu coordeno há 40 anos, que se chama Educação através de Imagens, e cuja origem desse projeto foi aí na Paraíba, em Campina Grande. Ótimo. Né? A gente vai conversar um pouquinho mais depois da exibição do filme, tá bom? Perfeito. E também temos aqui a Tamires Alves, ela é graduanda em Engenharia de Energias Renováveis pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Ela é diretora de gestão de projetos da organização Engenheiros Sem Fronteiras no núcleo de João Pessoa e atualmente é secretária da Power Electronics Society, UFPB, que promove pesquisas e ações voltadas ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Eu não sei se eu pronunciei certo, eu espero que sim. Mas aí um oi para o pessoal, Tamires. Boa noite, pessoal. Muito feliz com o convite para falar sobre esse tema, que ele é bem interessante. A partir dele, nós podemos levar outros tópicos também envolvendo essa problemática. E, através desse debate, a gente quer também promover essa reflexão sobre esse uso de agrotóxicos e agroquímicos no Brasil e em outras partes também. Obrigada. A gente que agradece, Tamires. Temos também o Breno Matos Júnior, ele é zootecnista, formado no Centro de Ciências Agrárias da UFPB, em Areia. Produtor orgânico no município de Conde PB e atualmente é presidente da Associação Conde Orgânico. Dá um oi aí para o pessoal, Breno. Você está mutado, Breno. Breno, o seu microfone está mutado. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer e parabenizar o Instituto Ecos, né, pela iniciativa de debater um assunto tão importante e muitas vezes até relegado a um segundo plano, né, deixado meio de lado, mas que está aí aumentando e
e dificultando, né, a saúde do pessoal. Então, obrigado pelo convite e estamos aí. Nós que agradecemos, Breno, pela sua participação aqui conosco. Também temos a Natália Falcão, ela é engenheira ambiental, especializada em auditoria e perícia ambiental, e membro da coordenação de agroecologia do IECOS. Então, oi aí, pessoal, Natália. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer a iniciativa do Instituto Ecos em permanecer nesse modelo, né, virtual, o nosso projeto do Ecocine, e estamos aí tentando levar conscientização através dessa ferramenta e abrir debates, né? E é isso, estou aqui para isso. Gratidão. Ótimo, a gente que agradece por você ter aceitado o convite, Natália. Então, e por último, e não menos importante, como membro representante, mais um, né, do Instituto Ecos, teremos o Ícaro Albuquerque. Ele é engenheiro ambiental e mestre em engenharia civil e ambiental, com ênfase em recursos hídricos pela UFPB. Possui experiência na área de recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, saneamentos e agroecologia. Ele atua como consultor e é o presidente do Instituto Ecos. Dá um oi aí, pessoal, Ícaro. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas que estão presentes nos assistindo agora e a todo mundo que vai assistir aí mais para frente no YouTube a qualquer hora e qualquer momento, né? E aí, no seu nome aí, Daniel e da Vanini, que estão à frente aí e dos outros também que estão na coordenação do Ecocine, eu desejo uma boa noite para todo mundo e meus colegas também que estão aqui para debater. Vai ser uma noite muito, muito proveitosa. Estou muito grato. Primeiramente, queria agradecer, né, todos os debatedores que aceitaram o nosso convite. É uma honra ter vocês aqui discutindo uma temática, um assunto tão importante, né, para a nossa sociedade e que muitas vezes é escanteado, invisibilizado essa discussão, porque nós sabemos que a gente vive num sistema onde o agronegócio e que muitos deles estão ligados com essa questão do agrotóxico, acaba vencendo por ter um poder aquisitivo muito mais, um projeto de poder mais forte do que a gente aqui que está querendo discutir essas pautas, né? Também queria agradecer a todo mundo que está hoje aqui nos acompanhando, né, que tirou seu tempinho aí, numa terça-feira à noite, para discutir esse assunto com a gente. E também queria dar um salve à Vanini Menezes, que é do nosso Instituto Ecos, que ela fica aí por trás aí da nossa parte técnica. Se puder aí aparecer um pouquinho, Vanini, para dar um oi pro pessoal. Aí a Vanini. Oi, pessoal, fico só aqui atrás, monitorando tudo. Mas obrigada pela participação de todos aí. Nossa, que é fundamental para aí o Ecocine está acontecendo. Obrigado, Vanini, aí, por todo o trabalho. Estamos juntos, né? Então, pessoal, vou começar agora a sessão. Vamos exibir Nuvens de Veneno. Ele tem cerca de 23 minutos. E desejo a todos uma ótima sessão e um ótimo filme para vocês. Então é isso, pessoal. Terminamos aí a exibição do nosso filme. Né? Parabenizar primeiramente Beto Novaes, que está aqui com a gente. Né? Um belo filme aí, traz questões muito importantes, que é praticamente um filme denúncia, né? Que denuncia aí essas práticas do agronegócio, da utilização de agrotóxicos. E a gente vai começar agora nosso debate. Eu vou dar a fala inicial para cada um dos debatedores, que vai ter uma fala aí de 5 a 7 minutos, para falar um pouco, né, se apresentar melhor, falar um pouco sobre o filme, sobre a temática e sobre as ONGs ou os projetos que estão envolvidos. E é isso. Espero que todos tenham tido uma ótima sessão também. Queria agradecer novamente a todos que estão aqui nos acompanhando. Aí eu vi que entrou mais algumas pessoas, a Agno, o Django, o Felipe, o Danilo. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão. E eu queria chamar primeiramente o diretor, né, que é
Eu acho que é uma oportunidade muito grande a gente ver o filme e poder falar um pouquinho com o diretor do filme, né, para dizer como foi esse processo do filme, como foi que ele chegou a esses personagens e a tratar com a temática com tanta propriedade como o filme trata, né? Beto, você pode aí falar Posso? uma primeira Muito bem. palavrinha aí? Bom, primeiramente quero agradecer agora formalmente ao Instituto Ecos, entendeu, pela oportunidade, né? Eu acho que é um prazer muito grande estar aqui, voltar para Paraíba, onde eu morei, né, praticamente 10 anos em Campina Grande, né, onde eu comecei praticamente a minha carreira acadêmica, né? E onde basicamente eu iniciei um projeto, né, de trabalhar com imagens, né, junto com o pessoal do Cineclube lá em Campina Grande, o Romero, o Belino, enfim, as pessoas da área de cinema e de cultura da cidade, né? E, ou seja, e esse projeto ele se iniciou a partir de uma inquietação acadêmica que eu tinha, entendeu? Da gente estar assim, num bairro, em Bodocongó de Campina Grande, né? No entorno de uma periferia, né? Cuja reprodução social era das mais dramáticas possíveis, né? E a gente dentro daqueles muros da universidade, fazendo suas teses, fazendo seus trabalhos, fazendo suas pesquisas, tinha uma relação direta com esse mundo, né? Então, a gente, assim, nós fizemos, quando eu cheguei na Paraíba, nós vamos fazer uma pesquisa no sertão da Paraíba, né? E aí a universidade financiou a pesquisa, nós fizemos o relatório da pesquisa, o relatório acadêmico, ficou pronto o relatório acadêmico, e nessa pesquisa a gente entrou em contato com várias pessoas, por exemplo, trabalhadores, com dirigentes sindicais, com mulheres que trabalhavam numa relação de parceria dentro dos latifúndios, né? Então, a ideia nossa foi o seguinte, né? A preocupação e a inquietação nossa era o seguinte: tudo bem, a gente fez a pesquisa, tem os resultados, vamos fazer um relatório acadêmico, entregar o produto, né, para quem financiou o produto, né? E está acabado o projeto? Não, não está. Entendeu? Aí começou a inquietação. Não está por quê? Porque a gente tem que fazer uma devolutiva para as pessoas que ajudaram a gente a construir esse conhecimento. Né? Muitas vezes a gente não se preocupa no mundo acadêmico, só acadêmico, né? Você faz a pesquisa, tem os resultados, faz vários trabalhos, apresenta em congresso, tal, mas ninguém se preocupa com a extensão universitária, que a extensão é a devolução do seu trabalho para a comunidade, para a sociedade e para as pessoas mesmo, né? Que têm um conhecimento diferente do conhecimento acadêmico, mas tão valoroso quanto o conhecimento acadêmico, né? Não quero hierarquizar o conhecimento, que a sociedade hierarquiza. O saber acadêmico ele subordina os outros saberes, né? Então, a ideia em fazer extensão e fazer a devolutiva, a gente não podia fazer a devolutiva para os trabalhadores, tem uma dificuldade muito grande de leitura, né, com um resumo de uma tese, entendeu? Sabe, de um trabalho acadêmico. Então, a gente resolveu, com a colaboração do pessoal da área de cinema de Campina Grande, transformar essa pesquisa, essa linguagem acadêmica, num documentário. E aí saiu um filme chamado Que o Conto do Sertão é Isso. Foi um filme feito em 1977. Esse filme foi premiado aqui no Rio de Janeiro, né? numa mostra que teve do Jornal do Brasil e Shell. Foram 5 documentários premiados. Esse foi um filme premiado, porque a época também era muito propícia, né? Era assim, vamos dar voz a quem não tem voz. Saindo do regime militar, né? O povo lutando por democracia, né? Então as pessoas estavam querendo falar. E a igreja lançou uma consigna, né? Vamos dar voz a quem não tem voz. Então, nós colocamos em contato, né, um latifundiário da região, um padre, né, de Pombal, padre latifundiário, e um candidato a deputado estadual na época, chamado Padre Levi, lá do interior do sertão. Né? Então, ele se dispôs, entendeu, a narrar a realidade a partir do olhar do grande proprietário de terra, do padre e do candidato. E depois nós chamamos um trabalhador, entendeu, para ele ler a mesma realidade a partir do olhar dele, outros olhares. Então, foi um contraponto, sabe, de olhares, né? Enfim, com isso, né, eu não vou me alongar muito, que isso daí tem o filme que está no YouTube, o Que Eu Conto Sertão é Isso, se vocês quiserem ver, está lá à disposição, né? Enfim, mas isso daí, depois do filme pronto, aí eu percorri o interior da Paraíba, entendeu? Com mais de 50 municípios, né, exibindo o filme em sindicatos, né? No filme sindicatos, e aí foi para mim a maior escola de formação, entendeu? Assim, né? Não, eu nunca tinha mexido, entendeu, com imagem, né? Mas perceber o poder da imagem, né? Quando você entra num mundo diferente do seu,
né? Como é que as pessoas se apropriavam da imagem, como é que as pessoas viam o padre, como é que as pessoas percebiam a concepção de mundo que tinha o padre. O padre que eles conheciam só na missa, de repente começaram a falar, pô, mas aquele padre, um latifundiário, está aí metendo o pau nos trabalhadores, está expulsando gente da terra para morar na periferia da cidade e achando que isso é bom, né? Ou seja, ruim é ficar na terra, pior ainda é morar na periferia da cidade, onde a família vai, a filha vai se prostituir, entendeu? Você não tem trabalho, o trabalho é precário, enfim, toda essa problemática ela foi fluindo, entendeu? Quer dizer, as pessoas foram refletindo sobre isso. Então, ou seja, foi uma experiência magnífica essa. Mas até então a gente não tinha muita experiência de mexer com cinema. Mas a experiência foi se acumulando. Depois nós vimos um outro filme em Campina Grande, que foram os conflitos de terra que teve na cidade. Que esse processo de expulsão do latifúndio para a periferia da cidade gerou um fluxo migratório para a cidade de Campina Grande. Então, na época que eu morei lá, em 79, 80, Campina Grande o filme se chama Campo de Batalha, entendeu? Porque eram ocupações urbanas, valorização de terra urbana. Eu queria fazer construção na cidade, extensão, né, de terra, especulação imobiliária e, ao mesmo tempo, gente chegando, entendeu? Os caras que chegavam chamavam os parentes para vir para Campina Grande e tal. Aí fizemos um outro filme, e esse outro filme passou em todas as ocupações em Campina Grande, entendeu? Sempre junto com o pessoal da área de cinema. Então, a gente juntou nesse projeto o pessoal da área intelectual com o pessoal da área de cinema, né? Deu muita confusão, entendeu? Porque cada um também, quer dizer, a gente tinha uma visão enquanto acadêmico, né, do mundo, e os cineastas tinham uma outra visão, entendeu? Então, depois a gente pode discutir isso, se vocês acharem interessante. Mas esse outro filme foi feito, depois teve a greve dos canaveiros, aí, em 1984, né? Eu acho legal contar isso, porque é um negócio, é um trabalho, a gente tem nesse projeto até hoje, um resgate de memória das lutas sociais, das trajetórias individuais. Isso está presente, isso começou aí em Campina Grande, entendeu? Aí na Paraíba, né? E foi uma experiência muito marcante, tanto é que a gente tem até hoje isso. Aí depois nós fizemos, por exemplo, uma greve em São Paulo, teve a greve de Guaribe, em 84. Aí nós fizemos o assassinato de um dirigente sindical, Expedito Ribeiro de Souza, entendeu? Que era um poeta negro, sindicalista, foi para a Amazônia durante o regime militar, iludido de que lá ele ia ganhar um pedaço de terra e ia melhorar de vida, que nada. Então, nós fomos lá para a Amazônia, filmamos, ele foi assassinado, a gente filmou, fez um documentário também, todos esses documentários todos eles estão no YouTube de livre acesso. Pode acessar, pode reproduzir, pode distribuir, pode fazer o que quiser, entendeu? É público, é dinheiro, recurso público feito pela universidade, então a gente dá dessa vazão. Pois bem, passaram-se os anos, mais de 40 anos, quer dizer, esse projeto, esse filme que eu consertão aí, foi feito em 1978, 79, né? Eu trabalho desde esse período até hoje, mais de 40 anos, né, coordenando esse projeto, né, que eu fui para a extensão universitária dentro da minha formação acadêmica, né, ou seja, continuei dando aula, continuei fazendo pesquisa, mas o forte para mim foi trabalhar nesse projeto. Por que nesse projeto? Porque esse projeto ele traz um grande desafio para a gente, né? É jogar a universidade no mundo que está em torno dela. Né? É formar instrumento, dar elementos de reflexão. É você juntar a teoria com uma praxis social. É você extrair da praxis social, da experiência dos outros, entendeu? Uma formação para você. Então, você aprende e ensina e aprende. E aí a gente resgatou essa questão de, quando você trabalha com extensão, você não pode trabalhar com a relação entre sujeito, que é o pesquisador, e objeto de pesquisa, que é o que vai ser pesquisado. A gente tem que trabalhar numa relação de sujeito para sujeito. E aí a gente recorreu ao Paulo Freire, né? Ver a questão da troca de saberes, valorização do conhecimento, sabe, popular, do cotidiano das pessoas, esse aprendizado. Passou o tempo, aí eu vim para o Rio de Janeiro, mantive esse projeto vivo, até que um dia fui procurado pelo pessoal da Fiocruz, né? E me colocando uma questão. Eles queriam fazer uma parceria com esse projeto, o FRJ e Fiocruz, porque eles estavam achando lá que eles tinham vários trabalhos, várias teses prontas, mas a tese não tinha vazão, entendeu? A sociedade não se apropriava desses trabalhos, né? Então, o cara fazia a tese, como esse filme, né, sobre agrotóxicos, foi um trabalho acadêmico feito por um pesquisador que fez um doutorado na Fiocruz, Vanderlei Pignatti. Ele foi para a Fiocruz, terminou o curso, fez essa tese, a tese ficou lá, ficou nos arquivos. Tinham várias teses arquivadas. Quem tinha acesso a ela?
um outro pesquisador que fosse trabalhar com o mesmo tema, com o mesmo assunto, ou próximo do mesmo assunto, ele ia pesquisar, fazer o trabalho dele. Então, aí o Carlos Minaio, que era um pesquisador da Fiocruz, e eu, enquanto coordenador desse projeto, fizemos um convênio para pegar uns 4, 5 projetos que a Fiocruz tinha, né, e transformar esse projeto em imagem para fazer extensão universitária, para fazer essa articulação, entendeu? Quer dizer, e aí surgiu, o primeiro documentário que nós fizemos foi esse, Nuvens de Veneno, né, que foi a tese do Vanderlei Pignato, fomos para o Mato Grosso, filmamos lá no Mato Grosso, fizemos esse documentário. Aí depois saiu de um outro pesquisador da USP, chamado Rodolfo Vilela. Fizemos um filme. Esse ele trabalhou mais com os trabalhadores na área da cana, para discutir a intensificação e a precarização do trabalho e as consequências à saúde do trabalhador. O do Vanderlei Pignato foi sobre agrotóxico. Esse daí foi sobre a questão da intensificação e precarização do trabalho nos canaviais e da saúde do trabalhador. O cara era obrigado a cortar 10, 12 toneladas de cana por dia com o facão na mão. Não há saúde física e mental, né, que suporte uma intensificação, sabe, de trabalho desse porte, né? Então, o cara, cortava isso daí, ia para casa, tinha um infarto e morria. Aí, de repente, a gente ficou sabendo que um agente pastoral, da Pastoral dos Migrantes, fez uma denúncia pública dizendo que o cara não estava morrendo, não, de infarto, o cara estava morrendo no processo de trabalho. O infarto era decorrência disso, que o atestado de óbito dava, o cara morreu do infarto, mas não era o infarto a causa-morte. A causa-morte era excesso de trabalho, ele ter que cortar 10, 12 toneladas de cana por dia com o facão, né? Então, a gente fez também uma documentação, um documentário sobre isso, chamado Linha de Corte. E um terceiro documentário nós fizemos aí também perto da Paraíba, ou na Paraíba, poderia dizer, que foi um documentário sobre as mulheres marisqueiras e a luta delas para defender os territórios, são Mulheres das Águas. É um outro documentário que foi feito nessa relação com a Fiocruz. Né? Para encerrar, né, eu vou fechar. Que a gente vai voltar o bate-papo. Perfeito, tá bom? perfeito. Está ótimo. Então, não, eu posso fechar. Um outro documentário importante também sobre o agrotóxico foi a história de vida de uma mulher chamada Lídia do Prado, no Paraná, que trabalhava na área de fumo, né? E essa mulher teve uma intoxicação crônica por agrotóxico, né? E ela está viva hoje com 38, 39 anos, em cadeira de roda, fraqueza muscular, e para descobrir isso na área médica, o que é uma intoxicação crônica, o médico não está formado para fazer um diagnóstico sobre esse tipo de doença, que é corriqueira, viu? Então, assim o projeto ele foi pegando vários temas e trabalhando vários temas em função das demandas que chegavam. É um projeto de apoio às pesquisas, aos pesquisadores. A gente leva esse material para as escolas, discute isso com a sociedade, com os movimentos sociais, tal. Essa é a concepção geral que a gente trabalhou para produzir esse documentário Nuvens de Veneno. Massa, Beto. Muito bom assim ouvir todo esse trabalho, vocês da faculdade, né, da universidade nesse empenho de tirar o conhecimento da faculdade para a sociedade, né? Que eu acho que existe muito uma barreira, né, que constrói nesse conhecimento acadêmico para a sociedade, que é muito importante. Eu não sou da área do meio ambiente, eu não sou engenheiro agrônomo nem ambiental, mas eu sou estudante de cinema e audiovisual aqui na UFPB. Então, eu sei o quanto é importante esses projetos, principalmente de extensão, que trazem esse olhar, né, desse conhecimento de uma forma mais acessível, porque o cinema, o audiovisual, né, o vídeo, não deixa de ser uma ferramenta mais democrática, né, em comparação às teses de doutorado, de TCCs e de mestrado, né? Muito obrigado aí pela essa fala inicial. Tamires, você está por aí, Tamires? Sim, voltei. Consegui voltar. Ótimo. Pronto, o Vitor Nóbrega botou um comentário aqui, mas quando terminar cada um a fala, a gente volta aí, tá bom? Então, Tamires, dá aí uma palavrinha inicial aí pro pessoal. Conta aí um pouco da tua história. Boa noite, pessoal. O meu áudio está ok? Está ótimo. Maravilha. Esse primeiro contato, igual o Daniel, eu também não sou da área de agrotóxicos, de engenharia agrônoma, mas quando eu assisti o documentário Nuvens de Veneno, eu vi que ele tinha muito a ver com várias outras áreas de atuação, tanto que eu até tinha esse tema principal sobre agroquímicos,
mas eu listei várias outras problemáticas que são apresentadas durante os 22 minutos. Entre eles tem a segurança no trabalho, nesse caso também ele se envolve junto com essa parte de cuidados, de EPIs, com os trabalhadores que têm esse contato com a parte de agrotóxicos, quanto também essa falta de cuidado com o pessoal que trabalha nesse meio mais pesado, porque como o professor Beto Novaes acabou de falar, tem esse desamparo e essa tentativa de encobertar o que acontece dentro das lavouras com relação não somente à parte de agrotóxicos, como também outros impactos que vai direto na vida do trabalhador e quem tem contato com essa área de plantio. Outra parte também que me tocou muito foi a parte de contaminação do solo, porque no início da apresentação do vídeo, ele fala que o produto que é plantado lá ele é levado, e a gente sabe que ele raramente chega, ele geralmente é exportado esse produto, e o que fica é somente os solos e os lençóis freáticos que ficam contaminados. Então, aí daí a gente já pode ver o cenário brasileiro, onde a parte primordial, que é a produção de alimentos, ela é levada para fora, e a gente sabe que durante esses últimos anos a gente tem essa problemática de fome no Brasil. E, em contrapartida, tem esse impacto negativo sobre solos e lençóis freáticos contaminados, que aí tem as próximas lavouras que ficam já sujeitas ao contato com esses agrotóxicos. Consequentemente, também vai ter essa parte dos insetos e desses, entre aspas, pragas. Elas já ficam adaptadas e resistentes aos próximos agrotóxicos, o que faz com que eles aumentem a quantidade de aplicação de veneno e também a mudança de agrotóxicos. Então, já tem uma mistura ali de vários componentes que contaminam o solo, lençóis freáticos e, consequentemente, a população próxima. Também tem um impacto nas áreas indígenas, que foi apresentado ali próximo ao Rio Xingu. E também, uma pesquisa, eu verifiquei que também não é somente as áreas indígenas que são afetadas. Os quilombolas e os assentamentos, eles também são afetados, porque já se trata de uma população mais vulnerável com relação aos seus direitos. Então, nessa parte de contaminação de rios, de solos, esse pessoal que não tem um acesso à água tratada, eles têm essa maior dificuldade de estão mais sujeitos aos impactos causados pela contaminação do solo. Outra parte também, que eu acho muito interessante, é sobre o desmatamento de grandes áreas. A gente vê ali que na Chapada dos Guimarães, que é uma área bem conhecida, que provavelmente deve ser de preservação ambiental, está sujeita a essa parte de degradação e desmatamento. Então, a gente já vê também a falta de preocupação de outras áreas, como o Ministério do Meio Ambiente, não somente a área da saúde, mas o meio ambiente também está sendo afetado diretamente com esses impactos, essa degradação direta. Então, aí a gente vê com o desmatamento, não é somente essa parte de solo sujeito a ficar mais empobrecido, mas também tem a fauna e flora que estava ali anteriormente, que também certamente foi exterminada, os animais, insetos que também perderam seu habitat. Então, também já é outro ponto que o vídeo ele está mostrando. Enfim, e também tem outras partes, como resistência dos organismos agrotóxicos, que foi falado, doenças que são indiretamente levadas para a população. A gente viu o caso da escola, dos assentamentos que estão ali próximos, onde tem aquela delimitação de terreno, que ela mostra que tem 4 metros aproximadamente, outro até menos, essa diferença entre a lavra de produção agrícola, que é colocada os agrotóxicos, e o pessoal que não tem aquela coisa direta com os agrotóxicos, que também estão sendo sujeitos com aquela massa de ar contaminada, que também chegam até eles. Então, a gente vê que tem essa problemática ambiental dos aviões que estão levando agrotóxicos ali para aquela determinada localidade de plantio, mas aí aqueles agrotóxicos eles se misturam a nuvens e são carregadas para cidades vizinhas e contaminam solos, contaminam plantações que deveriam ser orgânicas. A gente viu ali a parte que eles não podiam nem concorrer a um selo orgânico, porque realmente estava tendo aquela contaminação do solo, além também das plantas, gramas, outras plantas que tinham ali próximas que eram contaminadas e mortas. Também tinha as doenças indiretas do assentamento. A gente viu ali o caso da mãe, que ela estava passando os agrotóxicos para o filho por conta da retenção de agrotóxicos que estavam no organismo dela.
Então, involuntariamente, tem esse repasse dos agrotóxicos de contaminação para pessoas próximas também. Outras partes também que a gente vê que as leis ambientais são fracas. A gente pode perceber que nesses últimos anos, nos 3, 4 últimos anos, essa recepção de agrotóxicos ela ficou bem mais branda. A Anvisa deixou passar várias coisas. Nós utilizamos o Insulfan, se eu não me engano, esse é o nome do agrotóxico, que ele é proibido na Europa, na União Europeia, Estados Unidos e Canadá. A China também está querendo barrar esse agrotóxico, e aqui a gente está usando, quer dizer, a gente, entre aspas, quem está envolvido com essa parte de agrotóxicos estão utilizando livremente. E além dessas outras problemáticas, tem desvio de finalidade, o pessoal diz que vai usar isso para uma coisa e acaba colocando nos terrenos de plantio. A gente tem a falsificação também desse produto, então uma coisa que já era ruim está ficando mais grave, já que estão fabricando um agrotóxico de finalidade duvidosa. Então, nós temos várias problemáticas envolvidas com relação a essa parte de agrotóxicos. E uma das coisas que é mostrada no documentário é a parte de educação ambiental, que até mesmo o professor teve essa oportunidade, essa sensibilidade de estar tentando levar esse conhecimento a mais pessoas, que através da educação ambiental, nessa produção de vídeo, produção audiovisual, a gente vê a escola, que eles tentam passar para os alunos essa produção mais orgânica. A gente pode até saber que grandes produtores, agrônomos, são os que mais poluem essa parte de intoxicação, mas aí tem essa educação ambiental para as crianças já terem esse costume de produzir a sua própria comida, então já vai diminuindo esse consumo direto de agrotóxicos também. E tem até um questionamento que é feito durante o filme, que é até onde é sustentável essa prática de agrotóxicos. Nós sabemos que essa é uma medida paliativa com relação aos fungos que diminuem a qualidade do produto que está sendo feito, mas nós sabemos que mais tarde o solo vai ficar super contaminado, vai haver mais desmatamento, vai haver mais contaminação de outras áreas do solo. Essa contaminação vai chegar a mais pessoas. A gente quer saber até que ponto o Ministério da Saúde ou os órgãos envolvidos vão deixar passar essas problemáticas. E não somente o Ministério da Saúde, mas também o Ministério do Meio Ambiente, entre outros órgãos que estão envolvidos. A Anvisa, até quando eles vão deixar passar toda essa problemática e tentar camuflar esses agravantes que a gente está vendo com relação ao uso de agrotóxicos. Como foi listado anteriormente, nós temos várias problemáticas relacionadas a isso, e fica essa dúvida de até quando eles vão estar passando esse pano. Teve outra pesquisa que eu fiz também, que era sobre a parte de intoxicação. Intoxicação por agrotóxicos, ela está em segundo lugar no Brasil de letalidade, principalmente para remédios, e no Nordeste, só nos últimos anos, foram mais de 1.059 trabalhadores que morreram diretamente por intoxicação, sendo que as mulheres elas estão ocupando mais de 50% desse pessoal que está contaminado. Então, aí a gente vê que só nessa temática de uso de agrotóxicos, a gente tem várias problemáticas a serem questionadas, vários pontos a serem levados. O professor, ele teve essa sensibilidade de estar levando essa primeira parte da documentação, e aí fica esse questionamento para a gente, o que mais a gente pode estar fazendo para amenizar essa situação, tanto com relação à nossa comunidade, como também a um âmbito mais global. No SF Engenheiro Sem Fronteiras de João Pessoa, a gente tem essa visão de pense global e atue local. Então, a gente tem essa expectativa da gente conseguir, com pequenos gestos de educação ambiental, tentar levar mais conhecimento para as pessoas, a gente conseguir uma relação a essa problemática. E minha apresentação falar sobre o assunto esse, eu não sei se eu passei, se está próximo do tempo, mas se tiverem mais questionamentos, a gente pode falar mais sobre essa problemática, que tem muito assunto mesmo para ser tratado, como a gente vê. Obrigado também. Certinho no tempo, hein? É engraçado, né? Que, inclusive, um dos questionamentos principais do documentário, né? Que tem um momento onde ele fala sobre o uso de agrotóxicos mais caros, mais baratos, e ele fala, né? Quanto vale uma vida, né? E a gente tem que estar pensando sempre nisso, quando a gente está inserido nessa problemática. Obrigado, viu, Tamires, aí pelo
pela sua apresentação, pela sua fala, né? Foi um resumo assim muito direto e muito certeiro do filme. E queria passar agora a palavra para o Breno Matos Júnior, para falar um pouco aí, se apresentar, falar um pouco aí sobre o Conde Orgânico e as impressões e o que você tem a falar aí um pouquinho sobre a temática. Breno, você está mutado. Bom, primeiro, parabenizar o Beto Novaes pelo filme e pela iniciativa de usar o cinema como uma ferramenta de questionamento, né, dessa problemática que envolve a saúde e a vida das pessoas, né? Principalmente quem lida diretamente com o agrotóxico no campo. A Tamires falou aí de levantamentos, de número de mortes, e eu também fiz há um tempo atrás, quando eu participei da conferência municipal, depois da estadual, e encaminhamos um documento para a Conferência Nacional de Saúde, exatamente pelo motivo de isso ser muito subnotificado. Como o professor falou, o Beto falou, as pessoas morrem de infarto, que, na verdade, foi excesso de trabalho. As pessoas morrem de câncer, outros problemas, apresentam Alzheimer, tudo decorrente desse contato, desse convívio com o veneno. Então, uma obrigatoriedade a notificação e não é feita. Quando a gente iniciou os trabalhos lá no Conde, com a associação, a gente foi questionar na Secretaria de Saúde Municipal o número de intoxicações por agrotóxicos, porque a gente teve a ideia de oferecer um modelo orgânico para quem estava sofrendo na pele com o agrotóxico. Então, a gente falou, vamos saber lá quem foi, né, que se intoxicou e tal, e, para surpresa nossa, não tinha nenhuma notificação. Quando a gente já tinha, na semana anterior, visitado alguns produtores que a gente conhecia, que a gente sabia que teve problema de saúde por conta do agrotóxico, no mínimo 20 pessoas a gente visitou. Quer dizer, e aí a gente levou isso para a conferência municipal e depois para a estadual, dessa subnotificação. E depois organizamos uma palestra da professora Shirley, da UEPB, do curso de agroecologia, que trata, ela é farmacêutica e trata da questão do agrotóxico. E ela foi lá e deu uma palestra para os agentes de saúde e para alguns agricultores. Poucos agricultores foram. E depois, a gente conversando, a gente viu que os agricultores, muitas vezes, eles que escondiam a origem do problema da saúde deles. Com medo, eu acho que, do médico dizer, não, você vai ter que parar de usar, né? Então, ele meio que escondia isso dele mesmo, né? E porque tem essa mentalidade de que sem o agrotóxico, sem o adubo químico, não se produz o suficiente para alimentar a população de uma forma geral, né? E esse mito já caiu, porque a gente tem os sistemas agroflorestais já em larga escala e provando que, além de produzir até em maior quantidade, com certeza com maior qualidade também. Então, dentro de 1 hectare, você uma média nacional de produção de soja, por exemplo, que foi muito mostrado aí, você tira ali 6.000 quilos. E num sistema agroflorestal, você chega a tirar 70.000 quilos.
de alimentos. Lógico que aí entra a mentalidade, né? O sistema produtivo do agronegócio, porque eles, na verdade, pensam na agricultura no meio de aumentar os seus lucros. Então, aí é onde entra a questão dos questionamentos que eu percebi na obra do Beto, né? Até quando a gente vai ficar calado, ficar vendo isso e aceitar tudo isso, esse modelo produtivo que a gente pode chamar de agricultura da morte? Não só porque ela resulta na morte principalmente dos agricultores, porque ela é originada, isso foi falado também, ela se originou na Revolução Verde, que veio como uma forma de aproveitar a matéria-prima que era usada na indústria armamentista durante a Segunda Guerra e que, quando acabou a guerra, ficou ociosa. E aí alguns engenheiros ganharam até prêmio Nobel de Química, porque eles viram que a matéria-prima das armas podia ser usada na adubação e no controle das pragas. Então, isso daí, a origem desse termo agricultura da morte é perfeita, né? Porque vem da origem e vem do resultado que ela provoca. E também chamou a atenção que é uma contaminação lenta e crônica para quem consome os alimentos. Ela é mais efetiva para os trabalhadores rurais, e eu vi dados na conferência lá estadual de saúde, que no Brasil, na verdade, cada caso notificado, são 20 que não são notificados. E durante a década do período de 2006 até 2016, foram 800 mil notificações. Quer dizer, você multiplica isso por 20 e vê o tamanho do problema, né? Que não é tratado. Por quê? Porque o agro é pop, o agro é tech, né? E aí a mídia mascara tudo isso. E aí onde entra a importância desse tipo de filme para mostrar numa linguagem acessível a todos, né? Trazer o conhecimento acadêmico, o conhecimento técnico, de uma forma que o próprio agricultor se veja lá e ele sabe como funciona, né? A maioria dos consumidores não para pensar quando vai comer um alface, quando vai comer um tomate, né? O que se passou para chegar aquele produto, né? E até de uma certa forma mascarado, né? Porque é um produto que normalmente é vistoso, bonito, grande, né? E eu costumo dizer que é como uma pessoa que toma bomba na academia. Ela fica forte, tal, mas não tem saúde. É a mesma coisa os alimentos. Também que é um mito que precisa ser derrubado, de que o orgânico é feio, é pequeno, não. Quando você tem técnica, quando você tem conhecimento, você produz. Como a gente tem hoje até maquinários desenvolvidos para larga escala, para a qualidade dos produtos, né? Então, aproveitar esse tipo da mídia, né? De colocar esses questionamentos. Muito obrigado, Breno, aí, por suas palavras. É de impressionar os dados, né? Os números, assim, e que muita gente não tem acesso a isso, não faz ideia do que está comendo a própria morte ali, muitas vezes, né? Na alimentação. Então, eu queria até reforçar aí para o pessoal que está nos acompanhando, podem mandar comentários, perguntas, o pessoal está dando suas frases, suas palavras iniciais. E assim que a gente terminar, eu vou dar uma lidinha aqui e vamos discutir um pouco sobre o que vocês têm comentado aí, tá bom? Agora eu queria chamar a Natália para falar um pouco aí para a gente, contar um pouco aí da história dela, se apresentar. Boa noite.
queria agradecer a oportunidade, dizer ao Beto que fico muito feliz, né? Eu acho que uma das dificuldades que eu encontrei, né, trabalhando no campo foi esse retorno da universidade para as comunidades, das pesquisas que a universidade procurava, né, a gente, enquanto mediador, para chegar nas comunidades e não ter esse retorno. E, inclusive, foi uma queixa de alguns agricultores com que eu trabalhei, de que a Universidade Federal chegava lá, pegava os dados e não dava esse retorno. Então, ver um trabalho como esse, né, de uma linguagem tão clara, tão impactante, resumir, eu acho que um pouco do trabalho que, enquanto a sociedade civil, né, a ONG que eu faço parte, a gente vem fazendo esse trabalho de formiguinha, de educação ambiental, e possibilita, né, outras ferramentas. Aqui a gente está usando outra ferramenta para apresentar esse documentário e gerar uma discussão em cima, né? E o que eu acho de potencializador é ver as pessoas se sensibilizando mesmo e levando adiante os conhecimentos que foram adquiridos dentro do documentário, do filme, da abordagem, da discussão, da temática, e, de fato, se questionando, né? O que tem no meu prato? Eu acho que a gente não vai mudar nada do dia para a noite. Estamos vendo aí, não temos nenhuma década de uso de agrotóxico no É só aqui que está travando? Travou para mim também, de Natália. Acho que ela está tendo algum problema na internet. Né? Travou aqui também. Certo. Vamos ver se volta ao normal. Se não voltar, infelizmente, aí eu passo a fala para tu, tá bom, Ícaro? Porque aí qualquer coisa, se ela retornar, aí a gente continua com a fala dela, tá bom? Pronto, pode ser. Sem problemas. Tá, eu posso trazer aqui meus pontos. Tá. Uma Claro, pena pode começar. ter interrompido aí a fala da Natália, né, a internet, a tecnologia, mas se ela retornar, eu acho que ela tenta concluir o raciocínio dela. Opa, voltou. Voltasse, Natália. Quer continuar? Não, estava falando aqui sozinha. Foi que tu travou e caiu e aparentemente travou de novo. Bom, eu acho que eu vou andando, eu vou falando aqui, aí se ela retornar, no final ela continua. É muito bom, assim, poder trazer alguns questionamentos depois desse rico debate já, né? Depois da exibição do documentário, depois da abordagem da Tamires, do Breno e essa concepção do Beto aí sobre como foi construído, né, a motivação dele e desse projeto que perdura aí tanto tempo, né, e vem trazendo diversos documentários maravilhosos, com certeza vou querer assistir. Ele foi falando, foi anotando aqui para assistir os outros. E assim, pontuei diversas coisas que já foram abordadas aqui por os colegas, e assim, dentre eles, né, o questionamento que a Tamires fez, por que as instituições estão permitindo, né? Isso é uma conjuntura política, né? Então, assim, o governo atual, como a própria Tamires falou, é um governo que nesses anos já liberou mais de 1.000 agrotóxicos. Né? Praticamente no ano 2020 era 10 agrotóxicos liberados, aprovados por semana. Então, assim, e as instituições, né, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Anvisa, são todos, tudo da mesma conjuntura política, todos fazem parte desse programa político do governo atual. Então, seria estranho se assim não fosse, né, de acordo com as ações que esse governo vem assumindo. E aí o documentário traz diversos pontos, né, que a gente vai assistindo. Eu fui anotando aqui, tem uns 15 pontos. Ainda bem que o pessoal já foi trazendo à luz muita coisa.
E aí eu vou destacar alguns que não foram citados, né? Tirando essa parte da contaminação dos agrotóxicos, contaminação das nascentes, solo, água, ar, enfim, né? O descaso com os trabalhadores, a manipulação desses insumos que a gente vê, o descaso que tem. E aí isso vai desde do agropop aí, do grandão, ao pequenininho, né? Porque o pequenininho também ele usa o agrotóxico, né? Como o Breno falou, que na busca que eles fizeram lá pelo Conde tinha os pequenos. E aí, muitas vezes, essa venda não é regulamentada, você não tem um acompanhamento profissional, o próprio... chega ao caso do próprio atravessador que compra o produto, diz para o agricultor, ó, tu vai plantar tal coisa e tu vai usar tal coisa. Aí o cara vai lá na lojinha, compra, aplica, ou seja, não tem um controle de nada, né, bicho? Aí você tem a problemática do descarte das embalagens, que você não tem um controle, não se aplica logística reversa nas embalagens. Tem agricultores que pegam isso aí, passa 2 baldinhos de água e tá usando o galão lá para até o consumo direto, muitas vezes acontece, você acaba vendo isso. Então, assim, as problemáticas vão se alastrando de um jeito que é muito preocupante, né? E aí, quando a gente vem, o Breno falou muito bem desse histórico do uso, né, de onde vieram os usos desses insumos, e a gente traz as diversas problemáticas ambientais também, né? A monocultura, né, porque a gente vem num modelo de agricultura baseado na monocultura, na dependência de insumos externos, né? E aí tá diversos desequilíbrios. Então, o que foi falado aí de cada vez mais praga, você tem que fortalecer o agrotóxico, é porque quando você trabalha na dinâmica da monocultura, a natureza não entende aquilo como um processo natural da vida e da dinâmica da natureza. A natureza trabalha com biodiversidade, né, com abundância. E isso é a mecânica que a própria natureza tem como defesa de ataques de desequilíbrios, de distúrbios, que são as pragas. As pragas, esses animais, vêm como forma de indicar um distúrbio, que aquilo não é natural, monocultura não é natural. O certo, o natural é biodiversidade. E a biodiversidade garante essa segurança, porque se uma árvore acaba sofrendo aqui um ataque, ela está de outras tantas, que também não têm as mesmas características que elas, talvez não vá sofrer com aquele ataque, e a próxima espécie dela está mais distante, então isso é uma forma de defesa. E aí a gente faz um modelo totalmente contrário, né? A gente não observa a natureza, não vê como a natureza funciona, a dinâmica da natureza, e faz o oposto, faz monocultura e começa a depender de diversos insumos. E aí é uma indústria, né? A própria indústria te vende a semente geneticamente modificada, para tu comprar um inseticida, um pesticida que vai servir exatamente só para aquela espécie, né? Para aquela tua semente, que é os transgênicos. Aí tu entra num ciclo onde, se tu produz transgênico, tem que pagar o royalty do transgênico para aquela marca. O produtor que não é transgênico, quando tem um que planta transgênico do lado, rola a transgenia, a mistura dos genes, e tu que não planta transgênico, quando tu vai vender, se for detectado que tu é transgênico porque o vizinho plantou, tu vai ter que pagar. Enfim, olha, vai o negócio é pesado. E o documentário traz isso, né? Traz muitas reflexões sobre isso, né? Então, e aí vem aquele questionamento, que eu trouxe uma frase muito forte, né? Qual o preço da vida, né? E quais as consequências que a sociedade vai pagar a curto, médio e longo prazo? Foi citado que a gente começou a aplicar em 1950, a gente vem nessa forma, né? E a gente sabe que boa parte dos agrotóxicos dele tem com base em metais pesados e substâncias que vão bioacumulando, né? E a gente vai sofrer só efeitos lá na frente, longo prazo, né? Câncer. Existem vários estudos que tentam relacionar a questão do aumento do espectro autista, né? Que a gente vê hoje muito assim, é um debate que a gente vem trazendo mais na nossa sociedade de inclusão dessas pessoas e que o número de casos também vem amplificando. Então, estão se estudando essas relações, né, da aplicação e do consumo mais intenso de agrotóxico de 50 para cá, com essa relação dessas doenças neurodegenerativas. E a gente fica perguntando quais são as saídas, né? O próprio documentário traz alguns caminhos, algumas saídas. E aí vale a gente se apegar e refletir sobre essas saídas, né? Uma redução no uso, a mobilização social, o debate, a pesquisa, o incentivo à produção de alimento agroecológico, né? Esse próprio momento que a gente está aqui de debate, discussão do tema, são caminhos que a gente, como sociedade, pode ir lutando, né?
E aí tem uma frase de um agrônomo que diz que a revolução não vai ser por arma, não vai ser por nada, vai ser pelo garfo e pela faca, né? É pelo garfo e pela faca que a gente vai mudar. Então, quando a Natália começou a falar, né, quando a gente começar a pensar em entender o que é que a gente está comendo, o que é que tem no nosso prato, a gente vai começar a tentar se empoderar, participar mais. Claro que a gente está numa situação onde nem todo mundo tem acesso e condição de estar consumindo um alimento de melhor qualidade, né, em virtude, porque o próprio sistema é feito para que se mantenha. Tá. Para mudar, a gente tem que fazer um gasto energético muito grande. Então, nem sempre é fácil você consome orgânico, mas às vezes o orgânico está ali, reprimido, é uma luta gigantesca. O pessoal na barraquinha pequena só tem um ponto de venda, às vezes não consegue distribuir, você que está na cidade, para ter o acesso fica mais difícil. Mas a gente tem aquela luta, né? Então, eu vou tentar produzir aqui no meu, fazer uma hortinha suspensa na minha varanda, vou começar a buscar outros caminhos e vai se articulando, né? E aí, só para finalizar, também para não estender muito, a gente às vezes acha que os agrotóxicos estão muito ali na zona rural, né? Os impactos ali na zona rural, mas a gente esquece que, vamos supor, trazendo o caso de João Pessoa, as fontes de abastecimento de água das zonas urbanas estão nas zonas rurais. Então, o reservatório Gramambambóbia que abastece João Pessoa está ali, né? Um pouco já perto da zona urbana, mas está ali na zona rural. E ali ele não tem mata ciliar, o nosso reservatório. Ele tem cana ciliar, porque ao redor dele é só cana, meu amigo. E aí cana, você tem o cana normal, né? Monocultura de cana, insumo pra caramba. E aí você tem aquela enxurrada de metal pesado sendo lançado para o reservatório. A própria agência, por mais que tenha um controle de cloro, né, manter alguns controles de flúor, mas não se faz análise de metal pesado, porque é uma análise mais minuciosa, mas a gente não tem, a nossa agência não faz análise de metal pesado para a água que é distribuída, né, é a análise mais simples ali, o mínimo exigido para se distribuir para o abastecimento humano. A gente tem também, e aí, nosso reservatório é cana ao redor dele. A gente não tem uma política que se faça um zoneamento do uso para esse reservatório. Reservatório para abastecimento humano, o uso mais especial para a água. É o que a gente toma banho, que a gente bebe. Muita gente toma água da torneira. Então, assim, a gente tem que estar mais atento para esses detalhes. A cidade também tem impactos diretos, né, com o campo, com o uso de agrotóxicos no campo. Então, a gente está sendo impactado, sim. Talvez ali a resposta mais rápida do cara que está manuseando sem os EPIs, ele sofre ali mais rápido, mas a gente vai bioacumulando quando a gente se alimenta, quando a gente bebe água, né? Então, assim, é um efeito em cadeia, né? E aí eu acho que é muito feliz fazer parte do Instituto Ex e entender as nossas ações e as nossas dinâmicas dentro dessa problemática, né? O próprio Ecocine que traz esses debates na área ambiental e hoje trazendo o agrotóxico, mas a própria coordenação do Centro de Agroecologia, que vem buscando construir e desenvolver projetos no fortalecimento dos sistemas agroflorestais da produção mais agroecológica, como o Breno citou, né, junto com alguns projetos no Conde, né, junto com algumas aldeias tradicionais, alguns projetos quilombolas, quando a gente tenta trabalhar com o escoamento da produção desses alimentos, né, aqui para a cidade. Assim, a gente, como sociedade civil, tenta se articular e se empoderar dentro do que a gente, cada um pode contribuir para tentar melhorar esse cenário, essa luta, né? Então, fico muito feliz de fazer parte disso. E parabenizo mais uma vez aí o diretor Beto, né, por estar trazendo com uma forma mais clara, como já foi dita por todos aqui, o start do debate, né? A gente se questionar e se perguntar, e aí, vamos deixar a maré nos levar, né? Fazer com que esses que estão ditando as regras continuem ditando as regras, né? Nós somos a força maior. E a luta é essa, né? Vamos junto, continuar de trabalhinho, como a André falou, de formiguinha, e não pode parar, não. Talvez a gente não consiga viver o mundo que a gente sonhe, né? Nosso tempo de vida. Mas a gente também não pode fazer com que isso nos desestimule de fazer com que nossos filhos e nossos netos vivam essa mudança que eu quero ver no mundo hoje, né? Valeu, Ícaro. Muito massa aí todos os apontamentos, questionamentos, né? E é muito interessante. A gente está inserido nesse projeto, que para mim não é projeto político, é um projeto de poder mesmo, assim. É um governo que está combinado com o lucro, com apenas o lucro, e faz de tudo para que o trabalhador seja e que
pouco se importa com eles, né? A gente vê aí os desmontes nas políticas públicas, os desmontes nos poucos direitos que os trabalhadores têm também. Então, está muito claro, né, o que a gente tem vivido aí nesse governo. Mas e aí, Natália, quer continuar? Quer falar mais um pouco aí, já que sua fala foi interrompida? Vamos ver, né, se vai funcionar agora. Vamos, agora vai. Vai dar certo. Então, eu estava falando, né, da importância de uma comunicação clara para a gente conseguir chegar nesses espaços, nessas comunidades, né? E eu acho que também o mais importante é trazer pessoas que não são que não estão ainda na militância, que ainda não estão sensíveis, né? Então acho que isso é importante. Essa ferramenta. E aí eu vou trazer outras coisas que eu achei bem interessante, um questionamento que foi feito no filme, que é qual é a riqueza válida, né? De fato, o que é riqueza? Porque a geração de renda, né, de riqueza hoje do mundo capitalista, vem da exploração de recursos naturais. E a gente está acabando os recursos naturais, acabando a nossa biodiversidade, como o Ícaro bem deu uma aula aqui sobre essa questão da necessidade da biodiversidade dentro da natureza. A natureza, ela é biodiversa no sentido de ser biodiversa, ela tem a função dela de ser biodiversa. Então, todos os organismos estão colocados ali de forma, num equilíbrio para promover a vida. Então, quando a gente vai eliminando alguns organismos, a própria natureza vai modificar, a evolução está aí, né? Espécies que sofreram um processo evolutivo e que pode vir a ocorrer da própria natureza ocasionar situações, né? Fica sujeita à própria humanidade não conseguir evoluir a ponto de alcançar a natureza, porque a própria humanidade tem destruído a natureza. E aí, qual é realmente a riqueza válida? Temos aí nenhuma década de produtos químicos dentro da agricultura, e a gente já vê vários problemas, né? Como ele colocou, qual é o custo de tratar uma pessoa, né? Com uma doença terminal ou com um câncer. E não só isso, né? Mas eu acho que a própria pandemia hoje nos fez refletir a perda de uma pessoa, né? O impacto que isso gera nos seus filhos, né? De você deixar aquela família desamparada, quando você perde o provedor da família, por exemplo, que é quem está trabalhando de frente na lavoura são os pais, né? E aí eu acho que até essa cultura mesmo da morte e você não ter a perspectiva de uma agricultura mais sustentável faz esse êxodo rural, porque realmente a enxada fica muito pesada dessa forma, porque não é só a enxada que está pesada, é o tratorito que tem que ter para o solo compactado, é um adubo químico que vem dos Estados Unidos e é taxado em dólar. Então, isso para um pequeno agricultor não é viável, não é sustentável. Então, foi citada a agrofloresta e dentro do nossa coordenação de agroecologia, a gente busca trabalhar com a agrofloresta, porque hoje os coordenadores, vou colocar assim, veem a agrofloresta como uma solução mesmo para esse modelo, não só de produção de alimento, mas de se comunicar, de interagir com o mundo, de você se sentir pertencente à natureza e contribuir, e ser um facilitador desse manejo, que é o que a gente aprende, é manejar a natureza, observar a natureza para tentar reproduzir e acelerar o que a natureza leva anos para fazer através da poda natural delas, a gente vai fazer mais rápido com equipamentos. Então, assim, você vê que já existem algumas soluções e realmente temos que mover a engrenagem no sentido contrário, e isso demanda muito esforço. Então, o questionamento também que eu coloco aqui enquanto hoje, né, estou num órgão ambiental
E uma das maiores dificuldades que eu vejo quando eu vejo o impacto ambiental é mensurar, valorizar aquele impacto ambiental. Porque uma coisa é aqui, numa temporalidade de 1 ano, 2 anos, mas como é que eu vou mensurar um impacto ambiental daqui a 20 anos? Como a gente sabe que existem toxinas que faz 10 anos que na Alemanha não se usa e ainda tem esse composto lá no solo. Então, são 10 anos, aquilo ali não usa, mas ainda está ali, no solo. E o solo está tendo interação constante, né? Está nascendo vida, está morrendo, está chovendo, então não tá ali no vácuo, parado. Então, isso serve também para a gente, né? E nessas circunstâncias dessas misturas químicas que não são estudadas juntas. Então, não existe um estudo, o que é o grau, o nível, né, de toxicidade daquele componente, ele não foi estudado com outro componente. Então, isso aí já gera uma reação que não existe estudos. E quando a gente vem trazendo esse pouco da política atual, né, é bem preocupante, porque não é só uma questão de aprovar, mas foi feito toda uma conjuntura, até mesmo nas embalagens dos agrotóxicos, para tirar essa ideia de que é perigoso para os agricultores, porque quando a gente fala de agricultores, a gente está falando querendo ou não, de uma porcentagem que não tem acesso à educação, que não sabe ler, e aí ele não consegue ler o rótulo, e aí ele usava da imagem da caveirinha para identificar que aquilo ali era tóxico. E aí vem o governo, através da Anvisa, né, tira essa informação para enganar quem não tem a capacidade técnica ou intelectual de ler, né, porque o conhecimento do campo é muito rico. Eu tive a oportunidade de experienciar e tive a oportunidade de conhecer várias coisas. E ainda citando um pouco essa questão da Anvisa, nesse governo, a gente viu também um desmonte na questão de aprovar os agrotóxicos. Os experimentos, todo o estudo que era feito antes levava uma temporalidade grande. Existiam estudos, inclusive, de longo prazo, de intoxicação a longo prazo, que foi cortado. Hoje em dia, os novos agrotóxicos não fazem mais esse estudo, ou seja, matou imediatamente, é perigoso. Não matou imediatamente, tá tranquilo. Intoxicou os olhos, então, assim, não existem estudos aprofundados, então isso maqueia também e faz com que gera um impacto social muito grande, não só ambiental. O que eu gostaria de reforçar nessa riqueza válida, né, nesse questionamento de qual é a riqueza válida, é nesse sentido que o impacto não é só ambiental, existe um impacto social muito grande, né, nessa cultura de morte. E a gente, enquanto consumidor, eu acho que uma coisa bem interessante do Ecocine passado, que eu vou trazer para cá, que foi dos entregadores, né, de Uber e Uber Eats, iFood, enfim. O que eu achei bem interessante é que nós, enquanto consumidores, queremos o produto naquele ligeiro, eu quero a minha comida para agora. Isso faz com que o entregador saia morrendo, passando por tudo que é sinal vermelho para chegar e entregar o nosso pedido quente, né? Isso me faz refletir também enquanto consumidor do meu prato, né? Que eu que faço incentivo, de certa forma, a grande indústria, ao agronegócio, eu que estou ali deixando meu dinheiro para eles, incentivando eles a produzir de tal forma. Então, mesmo que a gente não tenha condições de produzir o nosso próprio alimento ou consumir de um agricultor orgânico, a gente procure outros meios, adote um produtor orgânico, que foi uma coisa bem legal, que foi trazida de outro momento nosso, de adotar um agricultor. Se eu gasto R$300 de feira com produtos de hortaliças, em vez de eu gastar os 300 no supermercado, eu vou tirar esses 300, vou dar na mão do agricultor para ele produzir organicamente para mim. E aí a gente cria também um sistema de cestas. Então, a gente tem que buscar formas. A gente não pode esperar só pelo governo, a gente não pode esperar pela legislação. A legislação brasileira ambiental é a mais linda do mundo, gente. Assim, a nossa legislação é perfeita.
mas, infelizmente, cumprir deixa a desejar. Né? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, que a gente, enquanto sociedade civil, se torne organizada para que a gente possa ocupar esses espaços de debate e poder trazer essa consciência e trazer mais pessoas para mover, ao contrário, essa engrenagem, a gente ter o que Ícaro disse, né? Essa esperança de ter dias melhores, de ter uma sociedade mais justa, né? E que dê valor ao trabalhador, que às vezes a gente acha que não vale a pena, é mais caro o orgânico, mas a gente não sabe. Quem não produz não sabe o esforço que é. Massa. E principalmente a hortaliça, que é de cócoras, viu? Muito massa, Natália, muito massa. Obrigado aí pela fala, foi bem agradecedor aí para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso. Queria começar aqui lendo um pouco aí dos comentários que foram colocados aqui no chat, né? O Vitor Nobre colocou que confessa que eu não tinha conhecimento algum sobre o impacto dos agrotóxicos, mas após assistir o documentário tive noção de dimensões desses impactos. Me impressionei com o que vi. Muito triste tudo que está acontecendo. Acredito no poder da comunicação. Acho muito importante a divulgação desse documentário, pois com acesso à informação torna-se mais forte a corrente para desenvolver formas de combate a essas práticas. A precariedade nas políticas e na regulamentação voltada ao uso de agrotóxicos é um absurdo. No mais, quero parabenizar pelo trabalho desenvolvido e da ideia de vocês fazerem uma abaixo-assinado no intuito de ajudar no desenvolvimento de leis. A Agnes colocou aqui, parabéns aos envolvidos, que mais documentários como esse alertem mais e mais os cidadãos. Nós que tivemos acesso à educação e informação, temos o poder de escolha e de alerta também. Queria agradecer aí por vocês que estão participando, que mandaram seus comentários. Então, a gente acabou ultrapassando um pouco o nosso tempo aí nessas nossas conversas, nessa primeira fala inicial dos nossos debatedores. E, assim, sobre esse assunto, eu acho que a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, né? Cada um de nós, assim, todos nós parecem estar muito envolvidos nessas questões e até indignados também na situação atual do governo do nosso país e buscando aí alternativas para que que as coisas sejam amenizadas, né? Pelo menos o nosso trabalho de formiguinha como civis, como sociedade civil, aí através dos nossos trabalhos nas ONGs e nos projetos também. Inclusive, nós estamos, o EX está desenvolvendo agora o trabalho de um documentário também, Beto, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar nele, que é sobre os quilombolas aqui no interior da Paraíba, que eles também fazem esse trabalho de hortas orgânicas e produção orgânica, e que a gente está buscando aí divulgar o trabalho deles e contar um pouco da história deles aqui como produtores rurais, né? Então, assim, para finalizar agora o nosso debate, eu gostaria que também pode ser nessa mesma sequência que a gente teve agora, cada um desse uma palavrinha final aí de 5 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos, para a gente finalizar esse debate, né? Porque já são 9h40 da noite, a gente já está aqui há 1h40, acho que todo mundo está um pouquinho cansado também, né? Então, vamos lá, Beto, dá essa palavrinha final aí para o pessoal. Vamos lá. Cansado, mas animado, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que são raros os momentos da vida da gente que a gente tem um grupo assim tão qualificado, entendeu, para fazer uma reflexão desse tipo, né? Agora, para mim, eu queria trazer para vocês algumas inquietações que eu tenho em relação a esse projeto, né? Porque esse projeto não é só um projeto de produção de documentários, é um projeto de utilizar os documentários para fazer uma reflexão. E aí vem uma questão de você construir uma metodologia de como utilizar as imagens na educação, né? E eu acho que a classe dominante, né, o poder econômico e tal, é muito sábio nesse sentido, entendeu? Porque eles têm uma qualidade, né? Você pega a televisão, a mídia local, a mídia nacional, né? Você vê que a qualidade do produto é uma qualidade que convence as pessoas, entendeu? Então, como contrapor esse tipo de coisa? Como contrapor, por exemplo, que o agro é pop, que o agro é plano? Você abre a geladeira da sua casa, estão todos os produtos do agro lá, você se sente um participante do agro, entendeu? Como desarmar isso? Então, acho que tem uma questão ideológica, de uma formação ideológica que perpassa pela sociedade, né, pela classe dominante, que induz o cara, entendeu? Quer dizer, a considerar aquilo como verdade.
ele não tem o tempo, entendeu, da reflexão. O capital nos rouba o tempo da reflexão. Nos rouba o tempo da reflexão. Isso aí, você não pensa mais, você está numa máquina, entendeu? Que você tem que prestar conta, né, do seu cotidiano, do que você faz. E as 24 horas por dia não é suficiente para você viver num outro sistema onde você possa refletir. Eu acho que a gente tem que trabalhar numa perspectiva de uma formação crítica da sociedade. Então eu acho que a construção de um documentário tem que ser pautada por uma concepção. Eu quero tirar o quê? Quando eu faço um documentário, por que eu estou fazendo esse documentário? Para colocar no YouTube? Eu já percebi nesse projeto que eu tenho que colocar no YouTube não satisfaz. Hoje você pode fazer uma tese de doutorado no seu quarto. Você tem todas as informações online, entendeu? Que você pode usar tudo tal. Você não faz, ou seja, você quebra a relação do contato humano, do contato pessoal, do olho a olho, da reflexão e da escuta. Né? A gente tem um conhecimento e a gente quer transmitir o conhecimento, a gente quer falar. A gente não tem o tempo da escuta. Eu acho que o tempo da escuta é super interessante, entendeu? Então, esse é um ponto que depois a gente poderia desenvolver, se vocês quiserem e tal. Estou à disposição para socializar e trocar experiências nesse sentido. Como utilizar um documentário? Segundo, eu acho que um documentário ele tem que ser usado também para a classe média, para as escolas, entendeu? Então, eu acho que o Cineclube tinha que pegar uns 2 ou 3 documentários, né, escolher e levar professor de geografia, professor de história, professor... que isso daí vai... Né, você tem um mundo de gente qualificada para usar isso e está pedindo instrumento pedagógico. Né? Mas, muitas vezes, o documentário é um instrumento assim, difícil de ser usado. Por quê? Porque ele equaliza os saberes. Se eu pego um documentário e vou passar em sala de aula, o meu vizinho ou outro professor vai falar, está vendo? Olha lá, está matando aula, fica passando filminho lá, que ninguém pensa, tal, em vez de ficar dando teoria. Né? Ou o cara ele faz o seguinte, bom, e quando você passa um documentário, todo mundo se igualiza, entendeu? Em termos assim de reflexão sobre o que está. Como aqui, cada um teve um olhar, cada um teve uma visão. Eu dei a minha visão, entendeu? Mas está equiparada com a visão de todos. Né? Então, eu acho que a gente precisava discutir, entendeu? Assim, como nós vamos desencadear um processo, primeiro, de distribuição e de reflexão. Você tem tanto material hoje, você não sabe mais por que você produz, por que você vê, porque você... Né? É muita coisa. Né? Para a gente... Isso daí você precisa ter o tempo da reflexão. Então, como encontrar esse tempo da reflexão para a gente trabalhar com 1 ou 2 documentários, entendeu? Para a gente pensar como fazer essa difusão e formar multiplicadores. A gente não dá conta, entendeu? Porque a reprodução do capital é muito rápida. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar uma metodologia do uso da imagem que forma também... Você produz, mas você forma multiplicadores. Entendeu? E que você forma numa perspectiva de gerar reflexão na sociedade, gerar contrapontos. As pessoas não têm argumentos para contrapor ao que vê na televisão, porque, ideologicamente, é como um escravo. Escravo, antigamente, você tinha algema para você prender. Hoje você não tem, hoje você tem ideologia. Entendeu? Então, como desarmar isso? Eu posso, assim, para finalizar, eu posso fazer o seguinte. Eu não sei se eu mandei para você, Daniel, uma tabela com todos os links já dos documentários para ser acessado no YouTube. Aí tem documentários Mulheres e Agroecologia, tem Agrofloresta, tem... Mandei para você. Então, essa tabela pode ser distribuída, entendeu? E as pessoas vão lá vendo. Se não servir, aí vão buscar outros. Mas aí tem uma relação de uns 30 documentários que tem vários temas: agroecologia, mulher, agrofloresta, tem trabalho de assalariado no campo, tem violência no campo, ou seja, tem uma gama de coisas, entendeu? Que a gente podia, assim, se vocês acharem que tem algum que gostaria de voltar a discutir comigo, como é que a gente poderia pensar, né, num trabalho mais colaborativo, né? Porque a gente sozinho não vai para canto nenhum. Né? Eu acho que aí eu me coloco à disposição de vocês, entendeu? Para não transformar esse primeiro contato nosso no evento. Começou, terminou, acabou. Vamos pensar em desdobramento disso, como é que a gente poderia fazer oficina de trabalho, né, para a gente ver, enfim, fazer alguns laboratórios, alguns pequenos experimentos, entendeu? Mas é isso, quero agradecer muito a oportunidade, entendeu? E me colocar à disposição de vocês para replicar isso, né, e contribuir, fazer troca de saberes, troca de conhecimento, troca de experiência. Aí a gente cresce. Com certeza, Beto. Nós que agradecemos aí, não só pelo belo trabalho que você
desempenhou aí na direção e na roteirização, né? Que é um homem de várias funções no documentário, várias vezes seu nome repetido ali. E então, isso é uma provocação que a gente do cinema, a gente pensa muito sobre, a gente questiona muito e são soluções que são muito complexas e que a gente está o tempo todo tentando ver formas e porque infelizmente uma indústria de distribuição muito voltada também ao capital, né? As grandes produtoras que estão distribuindo aí os grandes filmes que chegam a acesso, e é difícil romper essas barreiras, mas a gente tem tentado bastante. Inclusive, esse cineclube é uma forma de tentar, de alguma forma, fazer com que esses filmes que não têm não tem tanta entrada no mercado, que cheguem a mais pessoas e vamos, é uma luta assim, diária pensar sobre isso. Certeza disso, viu? Mas estamos juntos. Perfeito. E queria aí passar agora aí para a Tamires a palavra final. Boa noite, pessoal. Primeiramente, também agradeço esse espaço, poder ter contato com várias outras pessoas da área, inclusive o próprio diretor, produtor, enfim, envolvido no filme, que é o Beto Novaes. Acho super válido essa parte não ficar somente como evento, a gente poder levar essas questões para a parte prática mesmo. E aí, já visualizando essa parte como ONG, esse documentário e essa interação que nós tivemos agora já se encaixa perfeitamente com o projeto que a gente tem sobre educação ambiental com crianças e oficinas também. Então, já tem fazendo esse link, já tem essa parte de poder fazer uma extensão desse documentário e poder levar essas informações para mais pessoas de diversas idades também. Então, agradeço a vocês por esse espaço de comunicação, de troca de informações também. E é isso. Não vou me estender muito. Obrigado, Tamires. Nós do Ecos, que agradecemos muito aí sua presença e ter aceitado o convite para estar trocando esse conhecimento, trocando nossas experiências e nossas ideias aí sobre o assunto, viu? Muito obrigado. Breno, manda aí a tua fala final. Bom, lá no Conde a gente teve uma experiência, Beto, na gestão passada do cinema na praça, onde inclusive foi exibido um documentário, O Veneno no Seu Prato, né? E teve uma repercussão muito boa. Eu me senti muito em casa quando você falou do seu trabalho, porque minha mãe e meu tio são atores, Zezita Matos e Everaldo Pontes, amicíssima do mestre Vladimir Carvalho, e a gente tem essa convivência, né, da arte aqui em casa, e mamãe também participou, com meu pai também, das ligas camponesas, que ela, além de atriz, é também da área da pedagogia, e alfabetizar os camponeses, né? Inclusive, ela fez agora um curta recentemente, onde se falava da confecção da bandeira das ligas camponesas. E quando ela gravou a cena, e acabou de gravar a cena, começou a chorar e o pessoal ficou sem entender. E aí ela disse, né, que essa cena se passou na minha casa, né? E foram os dois que estavam lá fazendo a bandeira da Liga Camponesa. Então, acho que a gente tem essas ferramentas, né? Lá no Conde também a gente tinha algumas palestras nas escolas, né? E que é onde a mídia do agro, como você falou, atua, né? Na formação de novos consumidores, de gostar de ter um frango da Sadia na geladeira, né? Da praticidade daquilo tudo. E é como se diz, a Coca-Cola faz propaganda, é super famosa, mas é bilhões por ano de informação para estar a marca lá no subconsciente até da pessoa. Eu acho que a gente tem que atuar, e aí o Instituto Ecos pode viabilizar esse tipo de coisa, né? De mostrar isso nas periferias. Eu quero deixar uma sugestão aqui de um filme que mamãe participou, que é Cinema, Aspirinas e Urubus. Ela faz uma pontinha nesse. Eu conheço esse filme, é fantástico.
Fantástico. E ele trata exatamente de uma metodologia para divulgar um produto que era a aspirina. Vem um alemão no caminhão, para de cidade em cidade no interior e bota um filme para mostrar as vantagens de você, em vez de tomar um chá com as ervas medicinais, tomar aspirina. E terminou tendo resultado, né? Que foi esquecido esse conhecimento. A gente está tentando resgatar também lá, pela associação das ervas medicinais. Mas, enfim, a gente cair em campo para mostrar, como alguns comentários disseram, eu não sabia que era assim. Quer dizer, ainda hoje tem gente que não sabe como é produzido o que come. Nem tem tempo, como o Beto falou, não tem tempo de... É tão corrida, é tão assim, né? O dia a dia, que a pessoa não para pensar. E a gente pode ir para uma máxima do pai da medicina, vamos puxar a ciência para o nosso lado, né? Faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento, né? A gente precisa passar essa informação do que é um transgênico, muita gente não sabe. É uma planta modificada para poder sobreviver ao veneno. E no Brasil tem algumas plantas que eu sempre falo, a natureza sempre vai dar a última palavra, né? Como o Ícaro falou, ela quer biodiversidade. Quando você tem só soja no campo, a natureza vê que ali está errado. E então ela manda as plantas pioneiras para colonizar o ambiente e trazer de volta a biodiversidade. E aí qual é a solução do agronegócio? É matar tudo e botar um gene de uma bactéria que é resistente, e agora eles estão pesquisando algumas variedades chamadas pragas no Brasil, que é o campeão mundial de uso de veneno. Estão surgindo plantas, as pragas, super resistentes. No Conde não se aplica mais agrotóxico, é coquetel de agrotóxico. E eles estão sendo superados pela natureza, eles agora estão usando lá 5, 6 tipos de veneno e completando com veneno para cupim, que é o mais forte que existe. Quer dizer, aí não passa 10 anos, 20 anos, é 40 anos lá, matando a natureza e contaminando a nossa água. Então, a sugestão para o Instituto Ecos é a gente imitar o cinema Aspirinas e Urubus. Vamos rodar a Paraíba, eu me disponho a participar também. Mamãe, inclusive, é presidente da Academia Paraibana de Cinema. A gente já teve essa ideia, a gente ia implementar isso lá no Conde, mas aí, como a gestão não se reelegeu, né, por força de interesses que a gente conhece como é, então a gente precisa conscientizar, além do envenenamento, a gente precisa trazer também um olhar crítico para a nossa representação que cria essas leis, que libera a aprovação desses venenos, porque a gente está representado lá pelos deputados que estão defendendo os interesses do agronegócio. Então, a gente precisa alertar a população também quanto a isso, né? De dizer, você tem que votar em quem quer proteger sua saúde, e não quem quer proteger o lucro do agronegócio. Porque o agronegócio é uma máquina de fazer dinheiro. E a gente quer que tenha a oportunidade de valorizar a produção orgânica, por exemplo, o sistema agroflorestal, que traz essa biodiversidade, que traz qualidade não só para o nosso consumo, mas para o planeta de uma forma geral, né? E agradecer ao Beto, foi um prazer conhecê-lo e parabenizar pelo filme. Vamos usar isso aí, o filme do Beto. Prazer todo meu. Olha, eu fico emocionado com isso, entendeu? Esse depoimento. A gente tem um filme chamado Mamulengo, que está no YouTube. Tem outro chamado O Violeiro, entendeu? Aproveitando a cultura. Então passa a lista, né? Eu vou passar a lista para vocês, entendeu? Vocês mandam um e-mail para mim que eu passo a lista direto para vocês, no ato, hoje mesmo. Tá? Vocês têm meu... Acho que tem meu e-mail. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar o e-mail aqui de Beto aqui no chat para... Isso, é Roberto.Novaes. Inclusive, foi difícil, viu, conseguir seu contato. É mesmo, né? Poxa. Foi. Vai conseguir, deu tudo certo, ainda bem. Tá ótimo. Então, bom, vamos continuar. Desculpa, pessoal, interromper aí, mas
Não, tudo bem. Breno, obrigado aí pelas palavras. E, inclusive, o Ecocine, ele deveria estar sendo exibido agora nas escolas públicas, nas escolas estaduais, nas municipais, mas, devido à pandemia, a gente teve que se reorganizar, né? Inclusive, hoje, esse projeto ele está na Lei Aldir Blanc, e a gente tem a obrigação de ter, inclusive, esse retorno social, e assim que a gente puder, a gente vai passar nas escolas estaduais, vai passar em lugares públicos e vamos fazer. A intenção do projeto é exatamente essa: formar público de que o cinema não é só entretenimento, o cinema é mudança, o cinema é transformação, o cinema é muito mais além disso, né? Então, essa é a ideia do projeto. Então, vamos embora, vamos para frente aí. Aí, Ícaro e Natália, para dar aí a palavrinha final, já estamos aí, já vai até 10 horas da noite. Se puderem ser um pouquinho mais rápido, eu agradeço. Então, agradeço a oportunidade, acho que a discussão foi bem rica. Beto, com certeza, a nossa forma didática, né? Sempre a gente busca uma comunicação mais clara. Pena que quem responde mais por essa parte de pedagogia não está aqui, porque ele daria uma aula para você sobre a pedagogia do amor, que é um estilo que a gente adota dentro do Instituto, e usamos de várias ferramentas, né, para trabalhar essa parte da conscientização. Então, a gente fica muito grato pela oportunidade de utilizar o seu vídeo, o seu trabalho, foi muito enriquecedor, e estimule outras pessoas da academia também, né, para pegar esses materiais, esses estudos científicos e trazer para uma realidade, né, da comunidade, que todo mundo possa ter acesso. E a gente realmente fazer a educação, porque a educação tem que ser para todos. Não adianta uma educação segregada, né, vários termos bonitos, vários papéis, e a gente sem entender do que se trata. Então, é muito melhor que seja dito de uma forma clara, simples, mas que a pessoa compreenda o conteúdo, do que um monte de papel sem nenhum sentido, né, para a comunidade. Então, isso é um trabalho assim que a gente, enquanto instituto, também tem buscado, né, trazer projetos audiovisuais para o instituto também, sendo uma das ferramentas que o instituto está utilizando. Então, eu deixo minha gratidão a Tamires, a Breno, foi uma oportunidade de lhe ver, amigo, e Ícaro também, Daniel, a todos os convidados que estão aqui, aos participantes que se dedicaram a estar conosco aqui, participar, ouvir, né? E espero que a sementinha tenha sido plantada no coração de vocês e que todo dia a gente possa se perguntar o que é que a gente pode fazer diferente, né? Para transformar esse planeta. E é isso. Obrigado, Natália. E aí, Ícaro, vamos aí fechar aí com chave de ouro. Vou tentar ser breve, mas gostaria de agradecer muito e parabenizar mais uma vez Daniel, Vanina, todo mundo que está aí por trás do envolvimento do Ecocine, né? Esse cineclube que vem cada vez mais crescendo e a gente vem evoluindo com ele. Eu sou muito grato, sempre fico feliz de poder participar e sempre assistir, né? E assim, esse formato de convidar o diretor é muito bom, cara. Ter essa visão de quem elaborou o filme, né? A gente tem aqui a visão de ver e algum conhecimento técnico, um debate, mas a experiência, o sentimento, o envolvimento e como foi fazer é sempre muito bom estar escutando. E sempre estar assim com uma galera que sempre traz um olhar diferente, um ponto a questionar, né? Tudo que a gente construiu hoje foi muito válido. Eu acho que o que a gente conseguiu conciliar aqui de conhecimento e construir hoje, a gente vai colocar disponível para os próximos que vão vir, que vão ver, que se baseiem nisso e peguem essa essência do questionamento, né? E que para os que não têm e não estão na condição de se questionar, né, infelizmente, por estar dentro desse sistema louco, que a gente consiga, aos poucos, fazer por eles, né? E a gente vai fazendo esse trabalho junto. E aí eu acho que é muito isso, assim, aquele negócio de chegar e fazer junto, sabe? A mensagem que eu quero deixar é essa. Quem puder, né, quem estiver podendo, chegar e fazer junto,
né, sociedade civil, poder público, consumidor, se tornar um prosumidor, né? Eu tenho certeza que tem muito agricultor que com certeza se tiver essa oportunidade de alguém que chega lá e dizer, tu pode seguir por esse caminho aqui, capacitar ele, não precisa ser só no agrotóxico, não. Ele vai querer mudar, sabe? Então, a gente, aos poucos, chegando junto mesmo, fazendo as coisas acontecerem e assumindo a responsabilidade mesmo da mudança, que a gente vai conseguir com coisas maiores, né, Ascensão? Então, deixo aqui mais uma vez minha gratidão, a participação, sempre precisar de mim, como pessoa, como profissional, como ser humano, estou aqui à disposição sempre. Um abraço a todo mundo. Obrigado, Icaro, aí pelas palavras finais. Acho que a gente do Instituto Ecos tem esse sentimento comum, né? E agradecer também novamente que vocês aceitaram, os debatedores. É muito importante aqui, além de debater a temática, debater essas questões que Beto trouxe aí com tanta propriedade, né? De como a gente pode chegar a mais pessoas, a um maior público, para que a função que eu acredito como realizador de cinema, que é a do cinema, que é conseguir transformar vidas através do audiovisual, né? Acho que Beto também concorda bastante com isso aí, pelo discurso dele, pelas temáticas, pelo filme, os filmes que ele vem produzindo, né? Então, queria agradecer bastante também a todo mundo que nos acompanhou até agora, vocês aí que estão assistindo a gente no YouTube, que tirou esse tempinho da sua vida para poder ouvir o nosso debate, os nossos questionamentos, que eu acho que são muito engrandecedores e transformadores na vida da nossa sociedade, né? Então é isso, pessoal. Queria agradecer também a Vanine, que está aí nos bastidores. Sem ela aí a gente não estaria conseguindo produzir o Epicine com tanta maestria. E nos sigam lá no Instagram, inscrevam no canal do nosso YouTube e toda última terça-feira do mês até novembro estaremos com mais sessões do Epicine e finalizamos agora mais uma sessão. Obrigado por todos que estão aí com a gente, viu?